Senhor, com a tua glória. Mostra, Senhor, que o trabalho do teu povo não é em vão, que tem uma recompensa. Você não está aqui nessa noite para ouvir historinha furada, não. Você está aqui para ouvir que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Mostra, Senhor, para a tua igreja agora, em nome de Jesus eu peço. Mostra, Senhor, que aqueles que cantam, aqueles que oram, aqueles que buscam a tua face, há um reino de glória reservado para este povo, Deus. Mostra a pessoas chorando, a pessoas que já estão sentindo. Tome posse deste reino, é para você. Glorifica o Senhor. Está vindo, está fluindo. Deixa fluir, não preocupa comigo não. Deixa fluir. Se você é batizado no Espírito Santo, fale em línguas nessa noite. Desperta o mundo em você. Há muitos que vão ressuscitar espiritualmente aqui nessa noite. Eu trago para você uma palavra profética. Rios estarão regando essa terra seca, como diz no livro de Isaías capítulo 35, e correrão rios no ermo, e os lagares serão alagados. Comece a tomar banho na glória de Deus, na graça de Deus que está sobre a igreja nessa noite. Comece a nadar no oceano do Espírito. Essa é a igreja do arrebatamento. Essa é a igreja do arrebatamento. Eu quero dizer para você que existe pecado, sim. Eu quero dizer para você que existe inferno, sim. Se você não converter dos seus maus caminhos, você vai para o inferno. Mas se você ouvir a palavra e der crédito nessa noite, há um céu de glória te esperando. Jesus está voltando. Prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. Só me assenta por um instante, mas continue glorificando. Tem gente que está entendendo a mensagem. Eu falei alguns instantes que estão vendendo a cruz de Cristo, estão vendendo o sal de Israel. Quero dizer para você que o diabo não tem medo dessas coisas. O diabo não tem medo de curso de teologia, embora é muito bom que se faça. Eu sou aluno e amo estudar. É bom que se tenha, mas só isso não é suficiente. Não pense você que quando você encerrar os livros com o pastor Belchior, você já vai sair daqui preparado para entrar no céu. Não, você vai entrar numa batalha espiritual maior ainda, porque Deus tem coisas grandes para você. Mas o que eu quero dizer é que o diabo não tem medo de curso de teologia. O diabo não tem medo dos perfumes da Pierre Cardin. O diabo não tem medo dos ternos Hugo Boss. O diabo não tem medo de gravata de seda italiana. O diabo não tem medo de sapato de cromo alemão. Mas o diabo, eu já vi ele sair arrastando o focinho e voltar de ré para o inferno. Quando um crente, quem sabe até sem dente na boca e de sandália baiana, mas cheio da unção do Espírito Santo de Deus, levanta a mão e expulsa ele em nome de Jesus, e ele tem que correr mesmo. Aonde está esses crentes ungidos? Estão aqui? Onde está? Levante as suas mãos ao céu, porque o diabo nessas horas já está para lá da Carolina do Norte. Aqui não tem lugar para ele, aqui tem lugar para os ungidos, lavados e rebridos no sangue do Cordeiro. Aleluia. Quem sabe você diz, irmão Josias, eu sou tão pequeno. Eu tenho uma novidade para você. Deus gosta de coisas pequenas. Lá no dilúvio, nós vemos a representação do próprio Deus naquela pomba que voltou para Noé, trazendo o ramo de oliveira e dizendo que já havia terra firme. A presença de Deus naquele corvo que alimentou o profeta Elias. A presença de Deus nos ossos do profeta Eliseu. A presença de Deus na harpa de Davi que tocava e os demônios saíam se atropelando, porque a unção de Deus estava numa coisa pequena, numa harpa. Por que não dizer que a presença de Deus estava naquelas pedras que Davi tinha na mão para derrubar o Golias? Por que não dizer que a presença de Deus estava naquele ferrolho de machado que Eliseu orou e ele flutuou? Abaixando a ramacanda na mai. Por que não dizer que a presença de Deus estava na farinha da botija daquela viúva? A presença de Deus estava no azeite. A presença de Deus estava nos lenços e aventais de Paulo.
presença de Deus estava no lodo que foi tocado no olho do cego e ele viu. A presença de Deus estava nas vestes de Jesus. Ele falou: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Deus gosta de coisas pequenas. Onde tem um pequeno aqui nessa noite? Aqui não tem lugar para grande. O único grande aqui é o nosso Senhor Jeová, que está acima de todas as coisas. Se você é pequeno, você sente a presença de Deus. Onde estão os pequenos aqui? Onde estão os pequenos? Então sinta a presença de Deus. Quem sabe você diga: Josias, irmão Josias, eu sou muito pequeno, eu sou um vaso pequeno. Que bom, porque o vaso pequeno enche mais rápido. Encha-se da glória de Deus nessa noite. Encha-se da unção de Deus nessa noite, que está sendo derramado sobre nós. Baixando a namaia, aleluia. Você está sentindo essa presença poderosa? Eu vou encerrar com uma ilustração que eu acho uma das mais bonitas da Bíblia Sagrada, que está no livro de Cantares de Salomão. Diz a palavra, e também os historiadores, que Salomão foi o maior reino que teve a nível de riqueza, de grandeza, de sabedoria, de poder bélico. O escritor Flávio Joséfo, numa das suas ilustrações, numa das suas histórias, falando sobre Salomão, disse assim: que na guarda real de Salomão, não no exército todo de Israel, só a guarda do rei, haviam 40.000 homens montados em 40.000 cavalos brancos. Para você ter uma ideia da grandeza do reino de Salomão, cada cavalo daquele, para os dias de hoje, dava para comprar uma BMW nova, como essa do Bruno e da Isabel que está ali fora, bonita. Então nós vamos dizer que no reino de Salomão, só na garagem particular dele tinha 40.000 BMW. Era fraco esse rei? Flávio José continua dizendo que a guarda pessoal do rei, que não eram os 40.000 homens, eram 12.000 homens. Diz que quando o rei saía para algum lugar, à sua esquerda haviam 6.000 homens de cabelos compridos, vestidos de branco, montado em cavalos brancos. Que lindo! Mas não era só isso. Quando eu olhava para o seu lado direito, havia mais 6.000 homens, cabelos compridos, vestes brancas, montado em 6.000 cavalos brancos. Era fraco este rei? Dizem que uma das coisas que não podia faltar cada vez que o rei saía, a sua guarda pessoal acompanhavam, aqueles cavaleiros de cabelos compridos, eram espalhados sobre os seus cabelos fios de ouro, e quando eles andavam, conforme andavam no sol, seus cabelos balançavam, diz que resplandecia, e o resplendor daqueles 12.000 homens refletia em Salomão que estava à frente, e era grande a sua glória. Quando Salomão descia do seu palácio, o povo olhava de baixo para cima, Salomão vindo do palácio, via aquele grande rei em majestade, vindo com seu rosto brilhando, cabelos dourados, montados em cavalos brancos. Era pequeno este rei? Era grande, mas não se compara ao poderio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Outro escritor, Mike Birman, um dia escreveu uma história sobre Salomão. E esse Mike Birman disse assim, que um dia o rei falou assim: eu quero descer e conhecer como está o meu reino, quero conhecer melhor o meu reino, porque ninguém chegava próximo ao rei. E um dia ele falou para um dos seus serviçais, levantou pela madrugada e falou: pega uma roupa para mim aí. E aquele serviçal correu com uma roupa de rei, ele falou: não, eu quero uma roupa de pastor de ovelha. E ele trouxe a roupa de pastor de ovelha, colocou a capa, colocou o cinto, pegou o seu cajadinho de madeira e montou num jumentinho e foi visitar o reino. Passou pelos homens em Jerusalém e ninguém o reconheceu. De repente está indo a meio caminho, 2 sentinelas o param e diz: alto lá! O que você está fazendo aqui, pastor de ovelhas? Não o reconheceram como rei. Ele falou: eu quero conhecer as grandezas do rei Salomão, quero conhecer a beleza do seu reino. E os homens falaram: podem ir, pastor de ovelhas. E diz a palavra que esse homem desceu até os lugares mais baixos do reino, onde estava o lagar. Lagar era um local que as mulheres selecionadas pisavam a uva o dia todo para preparar o melhor vinho para a mesa do rei. E quando este homem, pastor de ovelhas, não reconhecido pelas pessoas, estava chegando próximo ao lagar, ele avistou 7 torres.
Cada torre tinha um homem de branco. Cada homem desses 7 homens tinha uma trombeta de ouro em suas mãos e estava em posição de sentido, como que pronto para tocar, pronto para receber a ordem do toque. Quando Salomão chega no lagar, vê todas aquelas mulheres vestidas de branco, pisando o vinho, pisando a uva. E as mulheres também não o reconheceram. Mas diz o livro de Cantares que uma lhe chamou a atenção. No meio de tantas mulheres, ele olha para uma meio morena que estava lá. E chega e fala para aquela moça, e quando bate os olhos nela, foi amor à primeira vista.